E aí pessoal, na aula de hoje a gente vai fazer uma revisãozinha rápida do conteúdo das aulas passadas, que foi 1, 2 e 3 pontos de fuga. E a gente vai começar a discutir sobre distância focal, o que é o nosso plano de visão, como que a gente enxerga as coisas e como a ilusão da perspectiva é construída nesse plano e como a gente vai aplicar isso no papel. E também eu vou mostrar um pouco de como isso pode nos ajudar de uma maneira mais dinâmica a conseguir fazer estudos e simplificar objetos mais complexos como animais, carros, esqueletos ou corpo humano, para a gente conseguir estudar e desenhar de imaginação depois e evoluir o nosso desenho até de como referência ou de modelo vivo. Aqui eu já deixei pronto uns sketches de umas caixinhas para a gente revisar o que era um ponto de fuga, né? Então, num ponto de fuga, a gente estava pensando onde a gente está em relação ao objeto, né? Se a gente está com o objeto alinhado na nossa frente, a gente tem um ponto de fuga. Se a gente caminhasse um pouco para o lado dessa mesma caixa, a gente já teria 2 pontos de fuga. Então, talvez um ponto mais perto do nosso objeto aqui e outro mais distante, né? Então, ou se a gente rotacionou o objeto também, né? Mas pode ser um exemplo de caminhada. Então aqui a gente vê a caixa convergindo essas duas linhas. E também no terceiro ponto de fuga, se a gente tivesse rotacionado ele em outro ângulo, ou se a gente quer fazer ele parecer muito grande, né? Se a gente está acima dele ou muito abaixo dele. Então a gente viu lá, então aqui o ponto de fuga da esquerda, o ponto de fuga da direita. E a gente sobrevoando um prédio, a gente vai ter a distorção dos pontos de fuga indo lá para baixo, assim, né? Se a gente está muito próximo deles e tal. Eu falei nos vídeos passados que quanto mais próximo um objeto tá da linha do horizonte e mais longe da gente, menor é a distorção dele, né? Em relação ao ponto de fuga. Por exemplo, se a gente tivesse essa caixa dos 2 pontos aqui e ele está bem perto da linha do horizonte e é um objeto bem pequeno, a influência dos pontos de fuga nele vai ser mínima, assim, é quase como se ele estivesse sem perspectiva, né? E a gente vai entender quando usar cada uma dessas situações, sabe? Quando que eu devo colocar um ponto de fuga bem próximo e causar essa distorção, e quando que eu devo colocar os pontos de fuga bem distantes e ter quase nenhuma perspectiva no meu objeto. Para ilustrar um pouco disso, eu vou mostrar as câmeras de fotografia pelos efeitos que elas causam nas imagens com esse pensamento de afastar os pontos de fuga ou juntar eles, né? Para fotografia tem diversos tipos de lentes, né? As lentes que são de, por exemplo, 420 a 800 ou até, acho que tipo 200 até esse nível já são canos bem grandes, assim, ó. E algo nesse alcance aqui é conhecido como a telefoto, ou em português que é a teleobjetiva. Nota como esse cano, a gente tem aqui, vou fazer um esquema lateral aqui, peraí. A gente tem a própria câmera aqui, e aqui dentro antigamente teria o filme, atualmente nas digitais tem um sensor que vai captar a luz. E a gente tem esse mega cano, né? Que é os 420, ou nesse caso aqui, essa toda esticada, são os 800 milímetros. Então aqui a gente está vendo a nossa câmera de cima. A câmera mais padrão, que é essa aqui que vai de 28 a 135, o padrão é meio que 42 milímetros, né? Ele é padrão porque é o que dá mais naturalidade para a foto, assim, é quase como se fosse o nosso olho, imita o nosso cone de visão. Ela seria tipo um pouquinho menor, né? Aqui a gente tem uma telefoto que não é de 800 e de 500, e ela já é um pouco menor, mas não chega o tamanho dessa, né?
que é o que a gente considera a câmera normal, assim. E claro que na câmera normal tu também tem esse alcance, né, de poder mudar a lente ali de 28 até 75. Mas vamos dizer que é algo tipo assim, né, ela tem o coisinho redondo. E nas imagens mais distorcidas, que seria a ultra-wide ou a fisheye, tu vai ter a mesma câmera aqui, só que isso de entrada da lente vai ser mega largo e mega achatado, assim, ó. Pode ver nesse exemplo aqui, né? É uma lente super larga, por isso que o próprio nome é ultra-wide. Essa não é uma ultra-wide, essa aqui é uma 8mm, que é a fisheye, mas ela é... o milímetro dela é menor que o da ultra-wide. A ultra-wide seria o que? Uns 24mm, 28mm. E a gente pode observar a distorção dos pontos de fuga da imagem pelas imagens das fotografias, né? Aqui com uma telefoto, a gente observa como que esses prédios estão sem perspectiva nenhuma. A gente tem essas linhas indo para um ponto de fuga, mas elas são quase ortográficas, né? Elas estão praticamente paralelas umas às outras. Não é aquela convergência da caixa que a gente tinha acontecendo assim, por exemplo, né? Ou que a gente... é uma convergência ainda que está indo, só que tu vê uma diferença grande de um ponto para o outro. Aqui tá praticamente, tipo, vamos fazer aqui essa linha, ó. Vou fazer em vermelho. Se a gente arrastar ela para cima, tá praticamente igual, tem uma leve convergência, ó. Super sutil. Aqui já tá bem igual ainda, bem igual aqui. Aqui já convergiu um pouquinho. E esses prédios também, ó. Não tem quase espaço entre eles, né? Parece que é tudo um bloco só, assim, que foi tudo grudado. Aquilo lá provavelmente é outro prédio, isso aqui seria algum prédio... A gente não consegue saber direito o que tá na frente do que, o que tá atrás do que, né? E essa lente a telefoto, ela normalmente é usada pra tu ter um super zoom, assim. Tu tá muito longe do teu objeto que tu quer fotografar e tu utiliza ela porque ela ignora tudo que tá perto. Ela vai pegar no cone de visão que tá mais distante possível. E por que eu desenhei essas câmeras aqui? Pra gente poder ver justamente como ela entra na imagem, né? Se a gente imagina o cone de visão tá acontecendo nessas câmeras, a imagem entraria mais ou menos assim, ó. Esse é o cone de visão de uma telefoto. Se a gente pegar um cone de visão de uma padrão, seria em torno de uns 60 graus, que é o cone de visão parecido com o do olho humano, né? E se a gente pegasse o de uma ultra-wide, seria muita informação acumulada num mesmo lugar, então ele pega tudo que está perto, em volta e junta tudo na mesma imagem, né? Um exemplo de se pensar seria no nosso trilho dos trens que a gente estava vendo antes. Se a gente tem aqui, vamos supor, a nossa linha do horizonte, um ponto de fuga aqui, 2 pontos de fuga aqui, e eu vou começar a fazer o meu trilho dos trens aqui. Vamos supor que eu tenho um trilho aqui, bem perto da gente aqui mais um. Esse que tiver bem perto aqui, ó, lá fora, vai estar bem grande e vai ter uma distância ainda maior aqui, né? Então, aqui é trilho, aqui é trilho, aqui é trilho, e olha a distância entre eles. Quanto mais eles forem indo para lá, menor vai ser a distância e menor vai ser o próprio trilho. Até que chegue um ponto mais perto do ponto de fuga lá e da linha do horizonte, que eles vão virar um monte de linha.
E a gente não consegue direito ver a diferença do que é o espaço, do que é o trilho. E mais perto do ponto ainda talvez fique só trilho, né? Um monte de linha assim, acumulada, tudo junto, perto uma da outra. A telefoto, quando a gente está usando essa câmera, é como se ela estivesse tendo toda essa informação, mas ela está especificamente pegando só uma partezinha, só um quadrado, sabe? Só isso aqui. E aí tu olha, é uma imagem que não tem ponto de fuga nenhum, quase, tipo esses prédios. Esse próprio animal, nota que se a gente fosse desenhar uma caixa nele, seria uma caixa super paralela, assim, né? Super ortográfica. Porque ele tá muito distante, né? O fotógrafo, para tirar essa foto aqui, ele tem que estar muito distante para não assustar o animal ou algo assim. Então ele usa essa lente que vai pegar aquela partezinha da imagem e vai dar um super zoom, assim, né? A gente não consegue ver muito direito o que é a distorção da perspectiva, ao contrário de uma foto da fisheye, né? Que está trazendo o ponto de fuga para dentro da imagem aqui. Está juntando todos os pontos de fuga. A um ponto que tu não fica mais com retas, tu fica com curvas, né? Porque os pontos de fuga eles estão meio que disputando, assim. É um pouco... Isso aqui é um pouco do que a gente tem na vida real. Na verdade, a gente tem muito mais curvas do nosso olho, as distorções da lente do nosso olho e do nosso cone de visão, do que retas. Mas a gente simplifica em retas para poder estudar, porque com retas já é muito complicado. Quando a gente começa a multiplicar coisas no espaço, quando a gente começa a tentar encontrar o mesmo ponto no espaço, vai ficando muito difícil. E se a gente estivesse fazendo com curvas, ia ser impossível aprender assim. Então é bom aprender bem com as retas, simplificando 1, 2, 3 pontos de fuga, aprender bem esses 3 eixos de linha, e aí depois que estiver bem confiante, treinar como outros artistas fazem com a distorção dos 5 pontos, né? Mas vamos dar uma olhada nesses 5 pontos, como que eles são, assim. Bom, vamos voltar aqui. Nesse cone de visão, que é mais parecido com o olho humano, é um cone de visão de 60 graus, a gente acaba tendo uma leve distorção, né, das coisas, mas não é tanto, assim. A gente vê com mais naturalidade, porque é o jeito que a gente já tá vendo, a gente já tá acostumado. Mas ainda assim a gente tem essa distorção dos 3 pontos quando a gente está com algo muito grande no nosso campo de visão. No fisheye, como ele está botando toda essa informação dentro, ele está pegando essa nossa cena aqui e fazendo, isso aqui vai ser o nosso cone de visão. Os pontos de fuga vão estar tudo tão perto ao ponto que a gente vai ter 5 pontos de visão na mesma cena. Então, o que a gente teria antes, que era o terceiro ponto de fuga lá longe e um aqui para as coisas de baixo, vai tudo virar uma coisa só, né? Então, por exemplo, eu vou simplificar essa fotografia aqui, ó. O próprio negativo desse tipo de fotografia é um círculo, que nem a gente está vendo aqui, porque seria o próprio cone de visão, né? Seria o fim do cone, que é um círculo. Então vamos fazer aqui, ó. Ele trouxe o nosso terceiro ponto de fuga que ficava lá em cima para perto, aqui. Os nossos 2 pontos de fuga na linha do horizonte que ficavam por aqui, ele trouxe bem próximo. E o ponto de fuga que ficava lá embaixo puxava as coisas aqui. E o que era o nosso 1 ponto de fuga, ele trouxe para o centro. Então aqui no caso que a gente tem essa construção, vamos fingir que seria tipo um cubão, né, que a gente está tendo aqui. Essa linha, a gente tem que imaginar que tem essa raio de curvatura, assim, né, esse grid de curvas. O nosso cubo estaria curvando para cá, curvando para cá. Quando ele desce, ele não desce como uma reta, ele desce sob efeito desse ponto de fuga. Quando ele cruza a linha do horizonte, ele vai pegar esse ponto de fuga como referência. Então ele vai ficar uma curva assim. Para cá ele vai ter esse ponto de fuga. Passou para cá, ele vai ter esse ponto de fuga aqui. Então nota como ele transforma tudo em curvas, né? Essa transição entre os pontos de fuga, assim.
E aí os detalhes das coisas vai tendo isso aqui que a gente estava tendo, esse efeito que a gente tinha antes, que era o trilho que está bem próximo ser grande, esse aqui um pouco menor, esse aqui menor e todos esses aqui meio que iguais. Ele exagera isso, né? A gente pode ver aqui o arco super grande, esse aqui já é um pouco menor, esse aqui é um pouco menor, esse aqui a gente nem vê, né? De tanto que achatou, assim, eles. E aqui a construção super curva indo pro terceiro ponto lá, ó, lá de cima. Por que que isso é útil pra gente no desenho? Porque, isso traz muito dinamismo, né? Tu ter os pontos de fuga próximos, tu ter uma distorção, pode te ajudar muito para criar um sentimento de profundidade. Por que que é útil saber disso? Saber dessa distorção dos pontos de fuga? Porque uma das questões que a gente não tinha respondido ainda nas semanas passadas, sobre a questão de localização, era o quão perto a gente está do objeto. A gente tinha respondido já o quão lateralmente a gente está, a gente tinha respondido o quão alto ou baixo a gente está, mas a gente não tinha respondido o quão perto a gente está do objeto. Então, percebe que a telefoto não está ativamente nos pontos de fuga. Ela está só pegando um objeto que está muito longe e te mostrando. Só que por ele estar muito longe, ele está sem muito efeito da perspectiva, né? Esses pontos de fuga não estão ativos nele. E aqui ele tá pegando tudo que tá perto e juntando, e deixando maior ainda, sabe? Deixando mais distorcido ainda. Então, sobre aquela pergunta que eu fiz no início, como que a gente sabe que a gente deve botar os pontos de fuga bem próximos e desenhar a nossa caixa bem distorcida? E como que a gente sabe que a gente tem que botar os nossos pontos de fuga mais distantes e desenhar sem muito efeito da perspectiva? É justamente isso da sensação que tu quer passar de grandiosidade, sabe? Se tu quer desenhar um ser humano gigante na tua cena, um monstro gigante, tu não faz uma pessoa normal e amplia o tamanho dela várias vezes. Tu tem que pensar que por ela estar gigante, ela está ocupando a maior parte do teu campo de visão, e se tu tá próximo dela, tu vai ter que exagerar muito. Então a cabeça dela, de uma pessoa normal, seria talvez algo assim. E se a gente for fazer a cabeça de uma pessoa gigante, a gente não é justamente pegar essa caixa, que seria a cabeça, e aumentar. A gente tem que aumentar, mas também pensar que esses pontos de fuga vão estar muito mais distorcidos. Então a cabeça de uma pessoa gigante estaria sendo algo assim. E onde é que talvez a gente não tivesse uma diferença, vamos supor que aqui a gente vai construir o crânio nessa caixa, ou a cabeça da pessoa nessa caixa. Vamos pensar que aqui, se a gente... Peraí, eu fiz a linha então. Se a gente tivesse os olhos dessa pessoa aqui, se a gente tivesse os olhos daqui dessa pessoa, eles estariam meio que do mesmo tamanho. E aqui tu teria essa testa seguindo esse eixo de distorção da perspectiva, né? Então tu vai acabar tendo um olho, vamos supor aqui que a gente vai separar isso aqui na metade, a gente vai ter um olho bem maior, com o efeito da perspectiva. E outro olho aqui levemente menor, né? Porque tu vai ter esse efeito da perspectiva acontecendo. Isso é um conhecimento mais avançado, assim, mas é sobre
responde o quão grande um objeto é ou quão perto um objeto é. A gente pode criar uma super distorção de um objeto pequeno se a gente botar ele bem perto do nosso olho. Então vocês podem testar pegando algum livro ou o celular de vocês e bota ele bem perto do olho, assim, ao ponto que ele preenche o campo de visão de vocês. Ele vai começar a ter distorções a mais, sabe? Então, quanto maior for o livro que vocês pegarem, quanto maior for em comparação ao olho de vocês, mais essa distorção vai acontecendo. E acontece muito melhor também se o objeto realmente for grande, né? Se tu vê um prédio de longe, ele parece normal, ele parece pequeno, a distorção da perspectiva dele não é muito grande, mas se tu chegar na frente dele e olhar para cima, ele vai encher teu campo de visão e ele vai estar muito sobre o efeito desses pontos de fuga, né? A gente tem que lembrar sempre que isso dos pontos de fuga e tal que a gente está estudando é uma ilusão. Quando a gente desenha e quando a gente vê também o trilho do trem tocando lá na linha do horizonte por causa do princípio de diminuição, que os trilhos estão diminuindo e o espaço entre eles estão diminuindo até o ponto que eles se tocam, se a gente caminhar lá, e por a gente já ter feito isso algumas vezes na vida e ver as coisas, como elas funcionam, a gente sabe que eles não estão realmente se tocando, né? Vamos supor que tem uma pessoa nos esperando lá. Aí a gente caminha até a pessoa nos esperando, eu pensei que o trilho estava tocando, mas ele está igualzinho, ele está paralelo um com o outro, né? Porque é uma ilusão. Então, quando a gente está vendo também que as coisas, quando são perto da gente, têm uma maior convergência, elas estão com os pontos de fuga mais próximos, né? Então, a própria distorção fica mais estranha, o ângulo fica mais fechado, assim. A gente está usando esses fatores de ilusão do nosso olho ao nosso favor, né? Um jeito legal de pensar isso tem no livro do Demilho. Deixa eu pegar ele aqui. É esse livro aqui. Joseph Demilho. E ele mostra muito melhor assim, esses fundamentos, os princípios da perspectiva, tudo. E tem um exercício muito legal que é de tu achar os pontos de fuga de um objeto, né? De uma cidade ou do que estiver na tua frente. Deixa eu ver se eu acho aqui a página. Aqui, ó. Bom, eu encorajo vocês a comprarem e olharem e lerem depois esse livro. Mas o que ele está fazendo aqui? Ele está parado na frente de uma janela ou um vidro, que era como os antigos mestres do Renascimento começaram a estudar isso. E ele vai olhar através daquele vidro, que seria o plano de visão onde ele enxerga as coisas, ele vai olhar prédios ou objetos, né? Eu vou desenhar aqui para ilustrar melhor. Então tá aqui o nosso personagem, ou agente. Vou fazer o nosso nariz aqui. E aqui tem esse vidro, né? Que ele tá olhando as coisas. Imagina um janelão de um prédio, ou se tu fosse um mestre do Renascimento, o vidro que tu vai desenhar para estudar a perspectiva e ver como essas ilusões funcionam. Vamos então pensar que aqui tem uma mesa. Aqui tem, por exemplo, um puff. Ou outra mesa, tá no mesmo tamanho, né? Aqui tem um banquinho. Aqui vou fazer um puff. Nota que tá tudo igual, né? Por enquanto. Mas eu vou fazer... Vamos pensar nesses que estão todos iguais agora. Se a gente, que tá aqui, ó, esticar um braço na mesma linha que essas linhas da esquerda estão. Então, se a gente botar o nosso braço paralelo a essas linhas, o nosso braço, quando encostar nesse vidro, pelo princípio de perspectiva que as linhas paralelas vão se encontrar num ponto de fuga, ele vai estar apontando para o ponto de fuga, porque ele está paralelo. Isso é meio complexo, mas qualquer coisa, assistam o vídeo de novo ou deem uma olhada no livro, assim, ou pesquisem mais sobre. Mas como que o Demilho está nos ensinando nesse livro e como que os mestres antigos da Renascença faziam? Eles observaram esse efeito
eles esticavam o braço, sabiam que estava na linha do olho, e na linha do olho, no vidro, eles marcavam. Aqui vai estar o ponto de fuga dessas linhas aqui, desses objetos aqui. Com o outro braço, então vou fazer aqui a linha azul. Ele observava as linhas que estão indo para a direita e ele botava o braço na mesma direção. Aonde o braço apontando tocava o vidro, ele sabia que era o segundo ponto de fuga. Era o ponto de fuga de todas essas linhas que estão indo para a direita. E aí eles conseguiam projetar e ficar igualzinho ao que essa pessoa estava vendo, sabe? Eles iriam pegar, por exemplo... então aqui tem essa quina da mesa aqui. Ela está indo para aquele ponto de fuga. Esse lado aqui está indo para o ponto de fuga vermelho. Vou passar aqui, pronto. Aí ficou ali a parte de cima da mesa projetada, sabe? E ficava realmente como essa pessoa está vendo. E funciona. Se a gente imaginar uma janela e a gente aponta... Por estar fazendo uma linha paralela, tem uma bancada do meu lado aqui, ó. Se eu botar meu braço paralelo com ela, dá pra ver que vai, tipo, como por ser uma linha paralela, aquilo vai se encontrar num ponto de fuga, né? E o que acontece? Isso explica a ilusão que a gente tem das coisas distorcerem mais. Se a gente se aproximar desse vidro, desse plano de visão, o que acontece com nossos pontos de fuga, olha? Eles estão tocando antes o vidro. Então essas mesas vão ficar mais distorcidas. E se a gente se afasta do vidro, a gente está afastando nossos pontos de fuga do vidro. Ou seja, eles vão ter menos distorção da perspectiva. Que nem eu falei, é uma coisa meio teórica e é difícil de entender no começo. Então é por isso que fazer os exercícios no papel e testar como fica uma caixa de 2 pontos de fuga com os 2 pontos bem próximos. Aí tu vai fazer e vai ver, ela fica... E principalmente se ela for grande, né? Quanto maior tu fizer ela, mais distorção ela vai estar tendo. E aí tu vai ver, não ficou muito natural. Ou fica natural se eu quero fazer algo muito grande, né? Algo tipo uma muralha ou algo assim. E depois faz com os 2 pontos muito distantes. Faz os 2 pontos fora da página, né? Como seria o caso das fotografias com a teleobjetiva lá. E aí tu vai ver não tendo nenhum efeito, né? A perspectiva não tendo nenhum efeito, assim. Então... é algo que requer prática para entender e para conseguir fazer e saber até onde é possível puxar isso. Até para conseguir entender depois os 5 pontos de fuga, né? Para entender aquelas curvaturas da lente. E também ter esse controle, né? De, eu quero fazer esse objeto parecer maior do que ele é, essa construção parecer maior do que ela é. Ou, no caso que tu queira fazer uma cena explicativa de design, talvez valha a pena botar menos efeito de perspectiva, né? Talvez usar uma tele para desenhar um animal, que nem o caso daquela fotografia do cervo. Talvez aquilo seja mais útil para um modelador 3D ver o design, ver como é que é o rabo e tal, sabe? E daí tu faz outras vistas sem tanto efeito da perspectiva. Depois de ter mostrado um pouco essa parte teórica, eu quero mostrar um pouco do prático, assim, dos exercícios que eu quero que vocês treinem para conseguir analisar esse tipo de coisa estudando fotos e tal. Porque observando as coisas já prontas, a gente vai conseguir ter maior conhecimento de criar nossas próprias imagens depois. Um exercício muito bom é criar essas diversas formas duras que a gente está fazendo, então quadrados, retângulos, cubos em perspectiva, e tentar rotacionar eles sem ter muito em mente o ponto de fuga. Depois de ter feito bastante aquilo, tenta encher páginas com esses cubos assim, e imagina um ponto de fuga fora da página, ou em qualquer lugar, por exemplo, rotacionando ele, vou inclinar para baixo aqui. Vou fazer ele mais inclinado agora ainda.
tá vendo lá de trás. Então tentem ganhar o controle dessas rotações, assim. E quando vocês estiverem desenhando, vamos supor que vocês estão fazendo o exercício das tabelas que eu botei nos vídeos de fundamentos lá, e vocês têm algum animal complexo, por exemplo, ou até um esqueleto, tentem transformar o esqueleto e tentem botar o esqueleto dentro de caixas, sabe? Para, por exemplo, o crânio de um cavalo, tentem simplificar, ver a proporção geral dele, botar dentro de uma caixa assim, e dentro dessa caixa observar os planos, sabe? Aonde que esse crânio está quebrando, aonde que esse crânio afunila, por exemplo, eu sei que ele dá uma afunilada aqui e ele afunila mais para cá, ó, e ele desce também. E aí vocês vão conseguir construir, por exemplo, aqui eu sei que tem um dente que entra para dentro. Aqui eu sei que tem a parte de baixo dos dentes. Aqui eu sei que tem um volume, na linha central vem um osso do nariz, né? Que segura a cartilagem do nariz do cavalo. Eu sei que o olho do cavalo fica meio que na lateral, meio que em cima aqui. Eu sei que a orelha do cavalo sai meio que atrás dessa caixa. E ela faz um movimento meio circular, assim. E eu sei que nessa parte de baixo ele tem um osso bem grande, assim, bem circular, sabe? Então, mas claro, né, eu tô fazendo meio sem referência aqui. E é só para mostrar como que é possível quebrar essas coisas, sabe? Se eu fosse... E, claro, depois aqui em cima tem a cartilagem, que vai fazer o focinho do cavalo ficar mais redondinho e tal, né? O próprio olho dele vai ter tendões passando aqui, vai ter o músculo que deixa aquela bochecha dele bem volumosa, assim. E vai ter o pescoço que dá para simplificar com outras formas geométricas, né? Dá para simplificar com cilindro e tal. E aqui vai ter pele, o beiço, a boca, né? Mas o que eu quero mostrar? É muito difícil, às vezes, ir direto com uma caixa. Porque a caixa ela é muito precisa, né? Ela tá te mostrando todos os lados. Quando tu desenha uma caixa, tu não tem muito como enganar, como fugir, sabe? Tu tá sempre dizendo as direções das linhas X, Y e Z, para onde elas estão indo o tempo todo. E isso é bom para aprender, porque te confronta um pouco, mas também é muito bom porque, mesmo parecendo difícil, ainda é muito mais fácil do que simplificar com coisas redondas, sabe? Na próxima aula a gente vai começar a ver elipses e cilindros e a gente vai ver que é muito mais difícil do que as coisas duras assim. E parece desmotivador ou algo assim, gastar muito tempo pensando nessas coisas, mas é algo que vai ajudar muito na prática, assim. E um jeito que eu encontrei de não deixar o processo muito rígido e duro é no início dos desenhos, da mesma forma que eu mostrei aquele desenho da árvore no vídeo dos aquecimentos, 2 dos vídeos de fundamentos. Eu desenho uma árvore e eu começo super solto, assim, né? Esse jeito de começar solto é o jeito que eu recomendaria vocês começarem qualquer desenho. Então, voltando, por exemplo, do cavalo aqui, nota como isso aqui não significa nada, né? Tipo, é um monte de rabisco, assim, eu tô meio que de imaginação explorando alguma coisa. Isso é um jeito que eu vi o Marshall Vandroff, que é um professor que eu gosto muito e também tem um site muito legal que ele recomenda diversos livros. Eu vou botar aqui na tela para vocês. E ele tem um vídeo do Proco onde ele tem... Bom, ele participa de vários podcasts com o Proco e tem um vídeo dele em que ele desenha vários cavalos rápidos assim e tal. E é um jeito que eu aprendi com ele, vendo as coisas dele, de estudar que eu gosto muito, assim, sabe? Então, por exemplo, eu já com essas linhas soltas aqui,
eu já meio que criei uma distorção de perspectiva, sabe? Eu conseguiria... só um segundo aqui. Eu conseguiria criar uma caixa em volta desse meu cavalo, desse meu animal aqui. E ela iria funcionar, e eu também conseguiria criar agora caixas nas partes anatômicas do cavalo, sabe? Claro que isso é mais avançado, assim, e por isso que naquela tabela eu recomendo estudar os esqueletos antes de estudar o próprio animal com músculo, né? E até o próprio ser humano. Eu devia ter fazendo de outra cor essa caixa, fazer as linhas mais grossas aqui pra vocês verem. Então, quebrar essas coisas em caixas tá me permitindo fazer isso de imaginação, sabe? Porque eu já fiz antes, assim. Se eu não tivesse desenhado nunca de imaginação, se eu não tivesse desenhado nunca quebrando as caixas, na minha mente agora ia ter um monte de contorno meio solto, assim, sabe? Um monte de contorno sem sentido. E isso é muito ruim para desenhar de imaginação. Esse método de estruturar as coisas, de treinar bem a perspectiva, de treinar bem a caixa, vai ser o que vai te fazer conseguir colocar qualquer coisa em qualquer posição, sabe? De imaginação. Se com algo complexo, assim, já ajuda muito, com as coisas simples fica muito mais fácil, né? Imagina que se eu tivesse que botar um próprio dado, que é um cubinho, né? Em qualquer posição, numa mesa. Ou se eu tivesse que desenhar próprias coisas que são feitas de ângulos duros, por exemplo, carros, uma porta, arquitetura, prédios, né? Numa cidade e tal. Eu tô tendo controle da onde esses ângulos estão indo, né? E como eu quero que eles pareçam. Então, um cubinho numa mesa, faço aqui a mesa. Eu sei aonde aquela linha vai passar, né? E aqui eu tô fazendo rapidinho para mostrar um pouco do poder disso, assim. Tentem não se preocupar com essas coisas mais complexas, que eu vou estar mostrando isso no canal, de como estudar animais e tal. E foquem nesses estudos rápidos, girem as caixas o máximo que vocês puderem, até ficar algo natural, assim, né? De vocês entenderem as convergências e as distorções. Se tu quer que algo pareça grande, bota muita distorção, e se tu tá perto daquilo, né? Bota muita distorção. E se tu quer que algo pareça distante, longe, ou que tenha uma clareza, né, de design, tu coloca os pontos de fuga bem distantes, que eles não vão afetar não vão deformar aquilo, né? Quando que se usa, a gente viu ali, normalmente em animais que a gente não quer ficar muito perto na fotografia, ou quando a gente está desenhando o rosto de um personagem, né? Se o nosso personagem é muito importante, ou até se a gente vai bater um retrato de alguém, a gente não vai querer usar ponto de fuga muito próximo, porque o rosto da pessoa vai ficar super distorcido, né? Então, no rosto a gente pode colocar um ponto de fuga bem distante para desenhar ali o crânio da pessoa, o queixo, os olhos não ficarem distorcidos que nem o nosso gigante ficaria. E aí, se a gente está numa cena em que essa pessoa ela tem que ter dinamismo, a gente pode colocar a mão dela vindo na tela, e daí essa mão tá bem distorcida, o braço, a mão tá bem maior do que o resto do braço, assim, né? Pra dar aquele efeito de dinamismo, como tá acontecendo um pouco com essa minha câmera aqui, né? A minha mão fica muito maior que a minha cabeça, sabe? Eu poderia pegar a minha cabeça, assim. Então esse é o efeito disso, assim, né? Desse conhecimento da distância focal. Eu espero que não tenha ficado muito confuso, porque eu sei que foi bastante coisa. E é um conteúdo bem difícil. Por isso que um dos que eu mais recomendo de perspectiva para iniciar, de novo, mostrar aqui esse do Demilho. Foi um dos que mais me ajudou, assim. E também ler coisas sobre, né? Tem muitos livros de perspectiva que eu estudei. O How to Draw eu vou estar mostrando mais nos próximos vídeos do canal. Só que ele é mais um livro de estrutura, assim, né? De tu aprender a achar coisas no espaço.
multiplicar curvas, multiplicar quadrados, esculpir esses quadrados, né, ou dobrar eles como tu quiser para montar o teu design, assim. Esse conceito de perspectiva, ele mostra de um jeito muito avançado e meio confuso, assim, com muitos conceitos, sabe? Esses exemplos todos, até esse exemplo do braço, eu só fui aprender no livro do Demilio. Qualquer dúvida, coloquem nos comentários, e aí no próximo vídeo eu vou responder, ou respondo vocês no próprio comentário mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado, qualquer coisa me mandem uma mensagem, e vejo vocês na semana que vem aí. Abraço!